Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho proposto para o 23º domingo do tempo comum, Marcos capítulo 7, versos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Irmã, irmão, caminhamos com Jesus através do Evangelho de Marcos. Estamos aqui no relato do evangelista Marcos, nas atividades de Jesus, entre a primeira multiplicação de pães, que se dá no capítulo 6, e depois tudo que se desenrola a partir da complicação, na interpretação daquela situação e a polêmica acerca do lavar as mãos e dos ritos dos fariseus. Estas cenas que nós estamos acompanhando e imediatamente a cena que vem depois dessa. O capítulo 7 termina no versículo 37, aí já é o capítulo 8, verso 1, com o relato da segunda multiplicação de pães. Esta cena, ela se dá, portanto, dentro deste ambiente entre a primeira e a segunda multiplicação de pães. Situa entre as atividades de Jesus que fazem expandir e propagar a fama dele entre a multidão e a rejeição dele, a rejeição a ele por parte dos fariseus, mestres da lei e dos judeus. Ele está num ambiente pagão. O texto diz, versículo 31, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Aqui não tem muito um capricho geográfico. Se você for olhar no mapa e tentar ver que percurso é esse, você vai se confundir. O que Marcos está seguramente informando é que aqui se trata da atividade de Jesus em terra pagã. Esse é o sentido. Os fariseus e mestres da lei, que é gente que tem o coração cheio de toda a imundície, os judeus, estão armando um ambiente de rejeição e de condenação a Jesus. Ele está, portanto, voltando-se para os pagãos. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Povo pagão, porque no meio dos judeus, alguém surdo que fala com dificuldade vivia fora, era expulso da comunidade, era tratado como um amaldiçoado, um castigado por Deus, como os profetas relatam, especialmente Isaías. Um maldito. Está no meio de pagão, e pagão é tudo maldito, segundo a ordem e o raciocínio dos judeus e fariseus, mestres da lei, e o povo do templo de Jerusalém e das sinagogas. Aqui é ambiente pagão. Aqueles que veem os atos, os feitos de Jesus,
trazem-no um homem surdo que falava com dificuldade. Trouxeram a Jesus, pediram que ele impusesse a mão. Para quais situações eu e você hoje também somos surdos? E falamos com dificuldade? Eu e você aceitamos que alguém nos leve a Jesus para que Jesus nos toque? Nós temos nos ocupado em levar até Jesus aqueles que também hoje, nos dias de hoje, estamos aí vivendo o Setembro Amarelo, com o tema e a abordagem de toda a problemática da depressão. A pessoa deprimida é sempre alguém com dificuldade de ouvir e de falar, e que precisa ser tirado daquele fosso da depressão, ser levado para alguma realidade de transformação e que só Jesus pode alcançar essa transformação. Você pede a Jesus por aqueles que estão também hoje surdos e falando com dificuldade? Você intercede por eles ou apenas acusa? Ou apenas aponta o dedo? Olhemos para as duas situações. Primeiro, em que eu sou um surdo mudo? Segundo, quem são os surdos e mudos com os quais eu lido e convivo em meus ambientes? Quem você precisa levar hoje? Ou que coragem você tem de aceitar que alguém te leve hoje a Jesus para curar a surdez e a mudez? Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Jesus não faz da cena do pobre portador de uma tristeza surda e muda. Jesus não faz disso um espetáculo para a multidão ver. Afasta-se para fora. Em seguida, coloca os dedos nos ouvidos. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. É um novo Adão. Jesus aqui lembra o Pai no Éden original, caminhando por terras pagãs e curando os velhos, machucados e feridos por tantas desordens físicas, morais, espirituais, emocionais, psíquicas, mentais. Ele é o curador do Adão e da Eva machucados nesta realidade nossa. Olhando para o céu, suspirou e disse, olhando para o céu, não foi para Jerusalém, não foi versus Delm, para o lado do Oriente. Bento XVI tem uma reflexão maravilhosa acerca dessas afirmações dos evangelistas que dizem que aqui se explica o porquê que a igreja do concílio aceitou voltar o altar para o centro e o padre, o sacerdote, levanta os olhos para os céus, que no passado erguia os olhos para o Oriente. Então, Jesus levanta os olhos para os céus. A liturgia de hoje, a liturgia cristã, ela levanta os olhos para o céu. Não tem que ser obrigado ao altar estar incrustado na parede e voltado para o Oriente, não. Para o céu. Jesus inaugurou uma liturgia nova. Olhando para o céu, suspirou e disse, éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Irmã e irmão, hoje é dia em que cada um de nós, neste domingo, somos chamados a professar a nossa fé e dizer, eu creio firmemente, Senhor, que o Senhor tem poder
de tocar-me, de abrir imediatamente meus ouvidos, de soltar imediatamente a minha língua. Eu vou ouvir, eu vou falar, Senhor. Vou repetir a pergunta. Para quais temas e assuntos em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, na igreja, certos assuntos a gente se faz de mudo e de surdo e nós precisamos, na verdade, de sermos curados, termos coragem de falar desses temas? Eu já falei agora há pouco, a depressão e as causas da depressão, a violência moral, a violência espiritual, religiosa, psíquica, a violência sexual, os abusos. Quais são os temas para os quais nós nos tornamos surdos e mudos e precisamos de cura, mais do que liturgia para encobrir os temas? Liturgias e panos e pompas e circunstâncias para não tocar nos assuntos e silêncio na igreja para não falar de assunto desagradável. Peçamos ao Senhor que Ele nos encoraje hoje a identificar em nossa sociedade, em nossa igreja, em nossas famílias, todas as realidades para as quais nos tornamos surdos e mudos e precisamos de cura, porque para cada assunto, para cada tema, para cada situação para os quais nós nos tornamos surdos e mudos, pode ter certeza, tem vítimas, muitas vítimas, na sociedade, na família, na igreja. Jesus recomendou com insistência não contassem a ninguém, é o segredo messiânico. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. O contrário dos judeus, fariseus e mestres da lei que querem proibir a atividade de Jesus, muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. O coro final da multidão entoa as realidades novas do reino dos céus que irrompe nos silêncios das proibições dos impérios, das normas e dos tabus religiosos, políticos, econômicos, sociais e culturais. Irrompe um coro que proclama o senhorio de Deus, onde era proibido falar em certas coisas e certos temas. Agora, falemos de tudo para que experimentemos dele a cura plena e completa. Bom domingo e boa semana.